Galera, aqui é o Evandro, inscrevam-se no Santos TV. Torcedor santista, chegou a hora de você ficar ainda melhor informado sobre os bastidores do seu time do coração, o nosso time, o nosso Santos Futebol Clube, e ninguém melhor para nos ajudar com essa missão do que o presidente José Carlos Pérez. Está começando mais uma edição do Café com o Presidente. Presidente, hoje a gente vai falar justamente sobre presidência. 1 ano e meio de gestão. Acho que a primeira pergunta é mais fácil ou é mais difícil do que o senhor imaginava quando decidiu concorrer aí, participar do pleito e assumir essa missão que é muito nobre, né? Olha, ser presidente do Santos, acima de tudo, é uma missão que você assume sabendo que tem dificuldades, né? Mas às vezes as dificuldades são maiores e isso aconteceu comigo. Eu cheguei na presidência achando que as coisas estavam mais ou menos estabilizadas. Pegamos 10 contas correntes, todas zeradas e bloqueadas. Nós tínhamos o pagamento no mês de dezembro. Nós tínhamos a premiação dos jogadores. Só de impostos nós tínhamos 19 milhões e meio, que foi apropriação indébita, ou seja, que foi retido e não repassado para a Receita Federal. 19 milhões e meio de reais, que foi um atraso de junho de 2017 até dezembro, até 31 de dezembro de 2017. Havia uma negociação da DOI, que nós tínhamos que pagar aí 5 milhões de euros em poucos meses à frente, e também tínhamos o 13º, que também estava atrasado. Foi muita dificuldade, muito trabalho, eu tive que pegar a pastinha debaixo do braço e me virar, ir nos bancos, tentar descongelar essas contas e trazer dinheiro para fazer frente a esses compromissos, que são compromissos trabalhistas, porque também é o do jogador, também que recebe a sua premiação, também é trabalhista, porque é um compromisso do clube com o jogador. Então tudo isso acabou trazendo muitas dores de cabeça, e aí nós pensamos assim, pô, é mais difícil do que a gente esperava. A gente esperava, mas não tanto difícil quanto foi. Mas eu acho que o ano de 2018 foi um ano para arrumar a casa. Nós não tínhamos dinheiro para contratar, mas usando imaginação, nós trouxemos 3 jogadores logo de cara. Nós não atrasamos CLT. O ano de 2018 a gente passou o ano inteirinho sem atraso CLT, exceto um mês que atrasamos 8 dias úteis, mas no mês seguinte nós acabamos compensando, pagando antecipadamente. Então, a ideia era não atrasar a CLT. A imagem sempre se atrasa 1, 2 meses, acho que todos os clubes fazem, mesmo porque a CLT já é pesada, você imagina ainda ter o direito de imagem que você paga por jogadores e é uma coisa um pouco mais, assim, fora do normal, mas tem que pagar. Sempre defendi, o Santos é um clube que tem que pagar os seus compromissos em dia, honrar com os seus compromissos. Aí 6 meses nós levamos com alguma dificuldade. Já no segundo semestre nós fizemos outras contratações, contratamos o técnico Cuca e a gente montou uma equipe um pouco mais forte e continuamos tentando entrar na Libertadores da América. Corremos uma parte do tempo aquele risco do descenso, mas nós sabíamos no íntimo que isso só dependia de nós. Tinha que reforçar o time, tinha que gastar dinheiro. Futebol não se faz sem dinheiro, gente. Por isso que eu sempre procuro dizer para o torcedor do Santos, ele tem que comparecer nos estádios, porque hoje a bilheteria é um componente muito importante para que as contas sejam pagas em dia. Eu não conheço nenhum clube no mundo, que não tenha receita e que tenha um grande time. Isso é uma falácia, não existe isso. Quando chegou em janeiro, nós fizemos uma reformulação no Santos Futebol Clube em todos os sentidos. A gente fez uma reformulação no administrativo, fizemos uma reformulação no departamento de futebol e até no feminino. Com isso, nós contratamos o técnico Sampaoli, que foi uma surpresa para todo mundo, um técnico que tinha passado pela Copa do Mundo. Hoje ele está casado com a cidade de Santos, é bem quisto por todos, inclusive torcedores até de outros times que admiram o Sampaoli. E eles sempre falam comigo, né, às vezes amigos que torcem para os outros times, e eles fazem a observação, pô, a gente tem inveja do treinador que você tem. E realmente, a gente trouxe numa ousadia, mas a ousadia para que o Santos voltasse a ser um time que jogasse para frente, um time que agredisse, um time que tivesse um DNA de ataque mesmo. E o Santos fez isso. É muito gostoso ver o Santos jogar hoje, e não é só eu que eu diga.
presidente da CBF, da Federação Paulista, todos os presidentes que a gente conversa falam a mesma coisa. O Santos hoje dá gosto de ver jogar. Mas, além de dar gosto, a gente precisa ter resultados. E, obviamente, os jogadores tiveram um tempo para se adaptar ao esquema do Sampaoli e agora a gente sabe que esse ano seria sofrido de adaptação não só dele, mas de 7 jogadores de seleção da América do Sul. E com isso a gente pediu um pouco de paciência para a torcida. O time está indo bem, esperamos aí se classificar pelo menos para a Libertadores, embora a nossa meta é ser campeão brasileiro deste ano de 2019, mas a gente sabe que em 2020 nós vamos colher os frutos, porque nós vamos ter um time mais equilibrado, um time jogando junto, um time mais entrosado, e eu tenho certeza plena de que o time vai chegar aí e vai trazer grandes alegrias para a torcida do Santos. E finalizando, a questão de fazer um balanço desses 18 meses, é dizer que muitas dificuldades, muitos erros e muitos acertos. Na vida, a gente tem que reconhecer o erro e tirar exemplo com ele, né? É o que nós estamos fazendo agora. A gente está qualificando todos os departamentos, é uma grande preocupação. As coisas começaram a acontecer. A Vila Belmiro passou por uma grande reforma. De fase 1 já vai ter a fase 2 e depois, quando tiver a parada no final do ano, a fase 3. Para que a gente tenha uma vila que receba o seu associado com bastante dignidade, banheiros limpos, a parte de lanche mudou tudo. Então, tudo isso, com certeza absoluta, deu uma subida aí de uns vários degraus e o Santos voltou a crescer. Então, eu chamo os torcedores do bem, é isso que eu chamo. Para ver o que nós estamos fazendo, a porta aqui da Vila Belmiro sempre estão abertas para falar com sócios, para falar com o conselheiro, com a maior dignidade a gente atende. Eu tenho atendido aqui, às vezes saio daqui tarde da noite, mas atender todo mundo. E sou torcedor ainda, né? Mas eu fui aquele da arquibancada e eu dou muito valor, porque o torcedor é aquele que vai lá, vai no sol, enfrenta as maiores dificuldades de trânsito, comboio quando a serra está ruim para vir assistir o jogo na Vila Belmiro. Da mesma forma que eu também respeito muito o torcedor da cidade de Santos, que também, além de vir na Vila Belmiro, agora começou a melhorar as nossas arrecadações, o público está melhor e também é ele que enfrenta às vezes o sol, ele enfrenta a rodovia Imigrantes para ir no Pacaembu assistir o nosso grande Santos jogar. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês e cumprindo vários pontos dos 11 que nós nos propomos na campanha, estão sendo cumpridas, inclusive os 50% jogando na Vila e os 50% jogando em São Paulo, que nós não vamos abandonar. Precisamos de arrecadação. É por isso que eu peço cada vez mais a presença de vocês sócios, vocês conselheiros e vocês torcedores em todos os jogos do Santos, seja aqui, seja fora. Presidente, nesses 18 primeiros meses, contas mais ajustadas, um clube funcionando de uma forma mais harmoniosa, mais respeitando mais o orçamento e a arrecadação que tem. E se o senhor tivesse que elencar o próximo desafio, qual seria aquele que essa gestão, na sua opinião, não pode encerrar esse, pelo menos, ciclo inicial sem ir direto nesse ponto? Bom, primeiro, é uma questão de honra ter um centro de treinamento para a base, mas um centro de treinamento para a base com vários campos de futebol, com estrutura para fazer o intercâmbio com os outros países. Essa aproximação nossa com a China foi muito forte e está sendo forte. Então nós temos que fazer esse ponto e fazer os campos. Hoje a nossa infraestrutura, confessamos, ela não é suficiente para todas as categorias. E ainda com o futebol feminino. Então é muito difícil você compor esses locais de treinamento. A infraestrutura precisa ser boa. Nós temos uma história na questão dos meninos, da base, que a gente não pode perder. Então essa é a prioridade número 1, sem dúvida alguma. E nós vamos lutar para que a gente, pelo menos, inicie essas obras no ano que vem e conclua quando nós tivermos o dinheiro, ou se tivermos dinheiro nós vamos concluir, porque tudo é questão de dinheiro, né? Primeiro ter um local para fazer, a gente está trabalhando muito forte nesse sentido, ter um local em Santos para a gente fazer um centro de treinamento decente e que atenda a todas as categorias, o profissional e o futebol feminino. E o segundo desafio é a Vila Belmiro. A Vila Belmiro é a nossa meca, a nossa paixão. Vamos jogar onde que tivermos que jogar, mas a nossa casa, a nossa meca é a Vila Belmiro, onde se fez tantos craques,
Aqui jogou Pelé, Neymar, Robinho, Diego, né, o Gabigol, tantos grandes jogadores jogaram aqui e outros que estão vindo já, né? Já tem aí uma turminha aí do Sub-17 que está pronta para ir para o principal, né? Alguns já estão treinando com o nosso treinador Sampaoli, então é fazer um grande retrofit aqui na Vila Belmiro. Dar uma melhorada na vila, tirar o administrativo daqui, tirar ainda o futebol feminino, uma parte reside aqui na vila. É só futebol, é ter uma mini arena que seja aí para 18, 20 mil pessoas, mas que atenda a cidade. Ora o Santos está viajando para realizar jogo em outras praças, estaremos fazendo eventos aqui. Isso traz muita receita também. Isso vai atender o grande pedido da torcida do Santos, né? Que é ter uma vila que tenha acomodação decente, em que a gente tenha orgulho, né, de ter modernizado esse patrimônio do Santos. A Vila Belmiro é a nossa meca, é o nosso patrimônio histórico, né? Aqui tem histórias maravilhosas. Pegar os mais antigos aí, jogadores do Oval, Mengalvio, o Pepe, você pega o Edu, o Abel, tantos grandes jogadores que por aqui passaram, você coloca aqui na mesa, você vai ver histórias maravilhosas. Aliás, até um desafio, a gente fazer um café do presidente com eles, com os ídolos. Ou fazer com todos, ou fazer um por um. Né? Aqui do lado, ele contando história pra gente, que vai ter uma demanda muito grande do torcedor do Santos. Com certeza. E, presidente, o senhor começou falando lá no início da sua fala sobre aquele tempo em que o senhor ainda era torcedor. Então, para a gente fechar essa edição do Café, eu queria saber a sua satisfação pessoal de estar ajudando o santista que estava tão, às vezes, desgostoso lá no começo de 2018, de recuperar a sua confiança e de novo vestir a camisa do Santos com orgulho e olhando para um futuro positivo. Olha, você falou bem, né? Só não vou lá no meio da arquibancada que é mais difícil. Você é presidente, fica difícil, né? Às vezes, você fica decepcionado com você mesmo por não poder fazer mais. E a gente tem que ser humilde para saber que esse cargo aqui é muito importante, resolvendo problemas todos os dias, não deixando as coisas acontecerem de maneira que prejudique o clube. Hora que você quer fazer uma grande contratação e não tem o dinheiro, e isso também dói um pouco no coração, porque o torcedor que está lá, ele não quer saber, ele quer saber de um time forte. Eu espero que ele esteja feliz com o time atual e com mais algumas contratações que poderão vir aí no decorrer do tempo, com certeza absoluta. Estamos montando um time para o ano que vem ser campeão. Então, a minha satisfação como um torcedor é saber que o Santos está avançando, o Santos está caminhando agora, ele começou a crescer de novo. A gente sentiu que o clube estava muito parado, só pensava no futebol. Hoje a gente pensa na vila, a gente pensa nas categorias de base, fizemos reformulação na categoria de base. Isso tudo eu fico muito feliz, porque agora os resultados estão vindo. Nós recebemos uma delegação chinesa aqui, né? A satisfação, o orgulho do chinês, eles têm tudo o que eles querem. Hoje é a maior potência, na minha opinião, a maior potência comercial que existe no mundo. Mas eles têm humildade de chegar aqui e ver o nosso memorial e ficar, ou entrar num campo e ficar passado, né? E falar, nossa, isso é um orgulho pra gente. Nessa entrevista que ela deu nessa matéria, ela fala uma coisa bonita, né? Eu, quando era estudante, eu vi o Santos jogar em Guangzhou e ela fala que para ela é um orgulho ter assistido isso, né? Então, pra você ver que todo mundo quer ter orgulho de ter o Santos no coração. Um abraço para todos e, mais uma vez, convidando você, sócio, a se tornar sócio, vão participar da vida, vão fazer esse clube ficar grande. Ele já é grande historicamente, já é grande em conquista, mas vamos fazer ele ser grande também na parte financeira, ele ter a grana para ter grandes jogadores, revelar esses jogadores da base, mesclar e buscar os títulos, que um clube vive de títulos. É isso aí, Santista. Recado dado, e a sua participação aqui no Café com o Presidente também é muito bem-vinda. Deixa aqui embaixo seu comentário, sua sugestão de tema para a gente discutir lá na próxima edição. Essa vai ficando por aqui, presidente. Mais uma vez, uma honra. Muito obrigado. A honra é nossa. A gente se vê na próxima. Na próxima.